Eu sou a Santina Silva, consultora da área contábil da CPA, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa quando nós falamos de empresas que passam pelo processo de incorporação, fusão e cisão. Em regra, a legislação determina que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ela pode compensar o seu prejuízo fiscal e a sua base de cálculo negativa, apurada em períodos anteriores, utilizando-se aí, no máximo, 30% do lucro líquido ajustado do período. Então, eu tenho prejuízo fiscal, eu posso fazer a compensação, mas eu devo respeitar o limite de 30% do lucro líquido ajustado do período. Mas aí, pessoal, essas empresas muitas vezes passam pela reorganização societária, através de processos de incorporação, fusão e cisão. Mas o que é o processo de incorporação? Incorporação, pessoal, é a operação pela qual uma ou mais sociedades elas são absorvidas por uma outra sociedade que lhe sucedem em direitos e obrigações. Já o processo de fusão é a operação pela qual uma ou mais entidades se unem para formar uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica. Já o processo de cisão, nós temos a cisão parcial, que é a operação pela qual a pessoa jurídica transfere parte do seu patrimônio para uma outra empresa, que pode ser uma empresa já existente ou uma empresa que nasceu com a finalidade de receber esse patrimônio, ou podemos ter também a cisão total, que é a operação pela qual a pessoa jurídica transfere o seu patrimônio total para uma outra empresa, que pode ser já existente ou que pode ter nascido justamente para receber esse patrimônio. Quando as empresas passam por essas operações, vocês devem se atentar porque a legislação ela determina que a empresa sucessora ela não pode utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da empresa sucedida. Então, essas pessoas jurídicas, pessoal, devem realizar a baixa do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa que estava controlado lá na parte B do LALUR. Exceto se eu falar de uma operação de cisão parcial, onde a empresa transferiu apenas parte do seu patrimônio. Nesse caso, a empresa cindida, ela pode ainda utilizar uma parte do seu prejuízo fiscal e da sua base de cálculo negativa, que é justamente em relação à parte do patrimônio que ela não transferiu para a outra empresa. Por exemplo, se eu tenho uma operação de cisão parcial e eu transfiro para uma outra pessoa jurídica 50% do meu patrimônio, então, em relação aos 50% que ficou comigo, com a minha empresa, ela pode utilizar 50% do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa. Os outros 50% devem ser baixados na parte B do LALUR. Por quê? Porque essa empresa não pode utilizar. Isso está previsto lá na IN 1700 do ano de 2017, lá no artigo 210. Então, vamos ter cuidado ao realizar essas reorganizações societárias através de fusão, cisão e incorporação, para não terminar compensando o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de forma indevida. Esse é o assunto de hoje. Obrigada e até mais.